Dentre elas, um assunto que é interessante a gente conversar também é o esporte, a atividade sem dúvida. física, né? Sem dúvida. Qual que é a importância da atividade física para a saúde mental? Vitão, é tudo. Posso dizer que a atividade física é tudo, tudo. Se os pais puderem ajudar seus filhos, coloque-se naquela escolinha de futebol que tem com 5 anos na escola, que a mãe coloque-se na escolinha de vôlei com 12 anos de idade. Mostre o caminho do esporte. Por quê? Quem quer fazer alto rendimento não pode usar droga. E aí o jovem começa a ter esse mecanismo da recompensa. Fala, cara, mas peraí, se eu sou maconheiro e aquela menina fica me olhando lá, até é bacana. Mas agora, se eu sou o campeão do vôlei, do judô, sou artilheiro do futebol, ela olha diferente para mim. A gente vai mostrando isso para o jovem. E o esporte traz um bem-estar físico e traz um bem-estar mental. Tá? Eu venho de uma vida de praticar muito esporte, então o que eu vejo, eu tento trazer muito isso para os pacientes. E o esporte é qualquer esporte, a caminhada é um esporte, né? O pedal é um esporte, a musculação. Eu tive um paciente, foi bem interessante, que nós tentamos falar sobre atividade física, sobre um esporte, atividade física, eu estava com seus 60 anos, falou assim, não gosto de nada. Mas o que a senhora gosta? Daí ela falou assim para mim, eu vou eventualmente dançar baile no sábado. Eu falei, então tá aí. Então vamos combinar, uma vez por semana dançar baile. Ela todo sábado começou a dançar baile. Daqui a pouco ela começou no sábado e no domingo. Mudou a vida dela. Ou seja, ela começou a fazer atividade física dentro da limitação dela, mas o corpo movimentando. E todo o bem-estar, porque dela socializou, né? A dança tem todo um encantamento também. Então, enfim, a gente precisa mostrar para os nossos filhos o caminho do esporte. E os pais precisam isso, né? Eu acho que eu venho de uma geração que meu pai gostava de jogar futebol, então lá de pequeno eu começava a acompanhar meu pai. Então eu fui entendendo a importância do esporte. Eu vejo hoje que os pais têm essa dificuldade, né? E aí a gente entende, né, Vitão? O que é mais importante, a quantidade do tempo ou a qualidade do tempo? Uhum. Os pais têm muito tempo para os filhos na casa, mas cada um com o celular. Ou o pai, não, eu só tenho 1 hora na semana que eu vou acompanhar meu filho no futebol. Vou ficar lá do lado, vou falar para ele, viu, meu filho, que bacana aquele drible que você fez. Ou vou levar minha filha na natação. Vou ficar ali do lado e falar, nossa, minha filha, eu vi que bacana o mergulho que você deu. Isso para o jovem embute o quê? Um pai suficientemente bom. Então, se os pais puderem caminhar para o esporte, nossa, que perfeito. Essa é a maior prevenção que eles podem fazer de saúde mental. E é possível fazer junto com os filhos também, né? Eu acho que isso une 2 coisas muito importantes, que é a convivência saudável fazendo exercício, né? Sim, e agrega, né, o network, né, a questão do bem-estar. Então, o esporte é comprovado, uma das ferramentas para longevidade com qualidade de vida, um dos pilares mais importantes é o esporte. Se a pessoa quer ter qualidade de vida, tem que praticar esporte. E voltando especificamente para a psiquiatria, eu imagino que você receita esporte para os seus pacientes. Muito. E imagino que isso também deve impactar na medicação também. Totalmente. É interessante isso, né? Eu atendi alguns pacientes com dependência e 2 deles eu levei para o jiu-jitsu, né? E foi muito legal isso. Quando a gente conseguiu reduzir medicação também por conta disso. Porque isso também é um ponto importante, né, Vitão? As pessoas vêm numa vida hoje em que elas querem tudo muito fácil, né? Então, eu vou querer um remédio para eu dormir, vou querer um remédio para eu acordar e eu querer um remédio para concentração, porque eu tô meio desconcentrado. Mas ninguém quer dormir sem remédio, fazer uma atividade física e cuidar da sua alimentação. Então os pais precisam entender isso, que a prevenção é a melhor e mais eficaz ferramenta na saúde mental. É prevenção, é muito mais barato você prevenir. Como é que você faz? O esporte. Então os pais encaminharem para o esporte, que daí o filho vai precisar de menos medicações. Quando eu falo esporte, até tem um estudo bem interessante que mostra que para a ansiedade, voltando a gente conversar sobre isso, eu não preciso usar medicação para ansiedade, só quando ela está disfuncional. Mas é comprovado que em ansiedades leves a moderadas, técnicas de respiração, yoga, mindfulness, né, acupuntura, todas contribuem para a ansiedade. Ou seja, eu dou aquela desacelerada no meu processo de pensamento acelerado, né? Muitas atividades físicas vêm acompanhadas com pensamentos intrusivos. Vou dar um exemplo. Quando você está correndo, você fica pensando em outras coisas. Você fica olhando, fica pensando em outras coisas. Quando eu trago para o jiu-jitsu é o único esporte que eu não consigo pensar em nada. Então eu aprendo a focar naquilo que eu estou fazendo. Porque se eu pensar em outra coisa, já era. O cara vai me finalizar. Então eu aprendo a ficar focado e fazendo aquilo. E aí eu levo isso para minha vida profissional depois. Então algumas artes marciais trazem muito isso, de você ter foco, você ficar naquilo, observando aquilo e fazendo aquilo até o fim. E depois você consegue levar para a tua vida. Então todo o esporte é uma ferramenta que te prepara para a vida profissional também, né? Independente do esporte, não só pela competitividade, mas pela determinação, pela perseverança, por criar rotina. Então o esporte é fantástico, é fantástico. O Dr. Kleber, inclusive, estava me sugerindo, né? Ô, Vitão, vai fazer jiu-jitsu, né? Eu indico para todo mundo, né? Eu falei, cara, eu gostaria.
faria, né? Mas eu já faço bastante exercício, Não, assim, sabe? E me sinto privilegiado de fazer, adoro, sou viciado em fazer, faço musculação pela manhã, corrida à noite quando eu posso, né? Até as últimas 2 semanas eu não consegui tantas vezes correr, sinto falta, mas vejo que o esporte realmente ele faz toda uma diferença mental. Às vezes a gente posta, né? Então eu posto eu correndo lá, né? E dizendo, vim buscar minha endorfina, né? É isso aí. Viciado em endorfina. É isso aí. Porque quando eu vou correr à noite, eu já fiz meu exercício pela manhã, mas quando eu vou correr à noite, é depois, às vezes, de um dia cansativo, e depois que eu termino de correr, qual que é o meu sentimento? O sentimento de encaixe mental. Sentimento de que eu tive uma recompensa mental. Então eu faço também, ou muito, para a minha cabeça, não só para o físico. O que acaba acontecendo aí? Você tem o quê? Um aporte de serotonina. Né? Vem um gatilho de serotonina. Por que então, você me pensa assim, Kleber, mas então isso quer dizer que uma pessoa com depressão, se ela só fazer atividade física, ela vai melhorar da depressão? Não, porque esse aporte não é permanente. Eu dou um pico de serotonina e depois cai de novo. Eu faço de novo minha corrida lá do dia, mais um pouquinho de serotonina cai de novo. Né? Se eu conseguir manter esse nível de serotonina, não precisaria de medicação. Mas quando a redução de serotonina é muito, daí que eu preciso do remédio. Mas quando eu ponho o remédio e ponho atividade física, eu não preciso de tanto remédio, porque eu estou colocando aquele pouquinho de serotonina. Se eu tenho uma alimentação saudável, 90% da serotonina é produzida no intestino, não é no cérebro. Quanto mais saudável a alimentação, com menos alimentos ultraprocessados, mais um pouquinho de serotonina. E quando vem o sono ajuda muito no processo de controlar cortisol, controlar a leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta mais a serotonina. Então, por isso que o tratamento com sono, alimentação e atividade física resolve muitas doenças mentais, mas precisa estar disposto a fazer. Não, e o mais engraçado, simples. Simples. Não é segredo para ninguém. Simples. Essa informação está disponível. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em manter uma rotina saudável, né? Qual que é o custo? Qual que é o custo de você fazer uma atividade física ao ar livre? Qual que é o custo de você comer arroz, feijão, que é uma comida excelente? Arroz, feijão e salada. Na nossa dieta aqui é uma dieta rica. E qual que é o custo de você dormir bem? Né? Hoje, para os tratamentos da insônia, o primeiro tratamento mais eficaz dentro dos protocolos dos guidelines, então, é higiene do sono. Após as 18 horas, evitar bebidas estimulantes, né? Evitar comidas pesadas, atividade física de alta intensidade, que você demora para desacelerar, mas o mais importante, o ambiente de dormir tem que estar sem nenhum estímulo luminoso nem sonoro, que é o que as pessoas não fazem. Então o tal do blackout é comprovado. Agora, quando eu deixo o meu celular na cabeceira da cama e ele acende aquela luz, ele tem uma definição lá que é de não sei quantos graus, essa luz, conforme a tonalidade dela, já compromete minha qualidade de sono. E eu não durmo bem. O sono e sempre será o maestro do humor. Então tudo vem do sono. Agora as pessoas dizem assim, né? Não vai dar. Vitão, o meu dia e o teu tem 24 horas. Para todo mundo tem. Se você dormir 8, que é bastante. Se você trabalhar 8... sobra 8 para fazer o resto das coisas. Aí começa a olhar na tua página, naquele negócio do quanto tempo você passa na internet no dia. Não vou nem olhar, porque eu trabalho com rede social, mas tem um estudo bem interessante que eles mostraram o seguinte, olha que legal, eles pegaram pessoas que tinham quadros de ansiedades intensas, tá? E com sintomas depressivos. Eles pegaram 2 horas que essas pessoas ficavam nas redes sociais, 2 horas. Pediram para regular o sono mais 1 hora e 1 hora de atividade física. Melhoraram de todos. Então, 2 horas que a pessoa ficava ali sem fazer nada. 1 hora a mais de sono e 1 hora para atividade física. Você já não está fazendo nada. Agora você vai fazer 2 coisas. Dormir você não vai continuar fazendo nada, mas atividade você vai fazer uma coisa para o teu bem. Reduziu a ansiedade e a depressão. Então você consegue entender o impacto que isso traz para a saúde das pessoas? Tá, e vamos lá. Agora pergunta para o psiquiatra. Por que as pessoas não conseguem? Veja, as pessoas racionalizam, sabem. Eu estou vivendo um estilo de vida ruim. Eu precisava dormir melhor, eu precisava me alimentar mais, com qualidade, eu precisava fazer algum tipo de exercício. A pessoa sabe, ela racionaliza, ela tem a teoria. E por que cargas d'água ela não faz? Tá. Eu fiz uma tatuagem aqui, ó, você tá vendo, que é uma ampulheta que tá uma briga entre o coração e o cérebro. É isso. O cérebro quer conforto. O cérebro fala assim, não, o corpo, o coração, o corpo quer conforto. Fala, cara, eu quero ficar vendo Netflix, não ficar deitadinho aqui na coberta. O cérebro diz, não, eu quero a endorfina. É a endorfina que eu fico mais jovem, a endorfina que me dá vitalidade. Então as pessoas não conseguem, as pessoas se acomodam, porque o corpo sempre quer conforto e o cérebro sempre quer endorfina. Então eu preciso ter essa capacidade de dizer, não, mas espera aí, entre um corpo gordo, obeso, doente e um cérebro ativo, eu vou alimentar o cérebro, mas isso depende de mim. Então é isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, ó, o remédio que eu estou te dando não vai te tirar da cama. Você vai ter que ter uma forcinha e levantar, mas ele vai fazer você não voltar. Esse é o segredo do remédio. Agora, achar que o remédio vai fazer você sair correndo, não vai.
Ele vai te dar disposição, mas você vai ter que começar a correr. Depois que você começar a correr, você vai gostar, vai demorar para voltar. Então é uma briga de cérebro e corpo, isso é permanente. Eu tive uma época que eu fazia as ultramaratonas, e as ultramaratonas também é isso. Você sabe que você vai quebrar, você sabe que vai doer, você sabe que você vai sentir dor, mas você vai pensar assim, cara, mas na linha de chegada vai estar minha família. Amanhã eu vou estar acordando muito bem, porque eu vou liberar muita endorfina, vai valer a pena esse processo. Então você alimenta o teu cérebro e não fica alimentando o corpo. Porque a gente vê hoje, as pessoas começam a ganhar peso, mas é fácil, vou tomar um Ozempic, Vitão. O Ozempic eu já emagreço rapidinho. Só que o Ozempic não é feito para emagrecer, ele é feito para diabetes. Daqui a pouco vão aparecer as consequências desse uso. Né? Então as pessoas não entendem, as pessoas querem o quê? Buscar a geração fast food. Tudo tem que ser rápido, mas tem que ser para ontem, antes do almoço, não pode ser para depois do almoço. Porque senão eles se frustram. E se eles se frustram, eles querem tomar mais remédio. Você consegue ver que é uma geração que vem adoecendo porque não muda o hábito de vida. Cara, que engraçado, né? Você falando isso e eu olhando ali para minha estante de livros e tá ali um volume dessa grossura da Paideia, Werner Jäger, né? Eu sempre falo da minha experiência na filosofia, e a Paideia é a formação do homem grego. 2.500 anos atrás, o homem já discutia e sabia o que era o bem-estar para ele. Sim. E entre o bem-estar, o homem tinha que praticar várias atividades. Atividades que estivessem ligadas ao conhecimento, ao estudo, ao desenvolvimento da ciência, né? Atividades que tivessem ligação com o lúdico, com música, com poesia, e o que vem ao encontro que nós estamos falando aqui, todo homem que quisesse ter uma boa formação, ele também tinha que exercitar o seu ser guerreiro, que é aquele cara que vai fazer exercício, vai levantar peso, vai para a batalha, vai se colocar em situações físicas de limite no corpo, né? Só que hoje as pessoas não querem. Não querem. E daí você tem toda uma construção alimentar que você encontra no supermercado de comidas que te dão mais preguiça, de comidas hipercalóricas, hiperpalatáveis, e as pessoas só querem a recompensa, né? E por isso que a gente tem as pessoas que são inativas hoje, né? Mas você consegue ver que é bem esse mecanismo da recompensa. Eu posso ter recompensa na atividade física, com as minhas endorfinas, como você trouxe, mas eu posso ter recompensa com aquele chocolate. Só que o prejuízo na sequência com aquele chocolate é infinitamente maior do que com a endorfina, né? E essa cultura vem, e hoje nós sabemos, né, então, que na prevenção do Alzheimer hoje, nós precisamos sim estimular o cérebro através de um instrumento musical ou de uma língua estrangeira diferente. Eu já fiz inglês, então vou fazer japonês. Ou seja, sair da zona de conforto. Então lá eles já falavam isso, você tem que sair da sua zona de conforto. Se você não quer ter Alzheimer, não tenha projetos e saia da sua zona de conforto. Então, desde que o mundo é mundo, eles mostram isso. Fazer atividade física, você se pôr à prova, você pensar como um guerreiro, é isso que precisa. É isso que nós precisamos ter nessa geração. Então, o esporte traz isso. Eu vou lutar, eu vou correr atrás, eu vou batalhar, mas eu vou conseguir entender o processo disso depois na minha vida, na adolescência e na vida adulta. Perfeito. Vamos, Dr. Kleber, mudar de assunto, porque tem dois assuntos aqui que eu quero comentar contigo aqui, mas ainda tem um último assunto para nós, o último questionamento para nós encerrarmos essa questão, né, de saúde mental e desafios, né, que é uma pergunta até provocativa. Com todos esses desafios do mundo moderno, rede social, dificuldade para ter boa alimentação, é possível viver bem e ser feliz? Totalmente. Aí entra num contexto o que é felicidade para cada pessoa. O que é felicidade, né? Felicidade é esse momento de... porque assim, a gente não vai conseguir viver permanentemente feliz, mas nós podemos nos organizarmos para ter momentos de felicidade. Uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de música. Então, para mim, é um momento de felicidade quando eu vou lá ver a banda Caiporagem tocar. Eu digo, cara, isso aqui representa a cultura brasileira, uma música agradável, uns instrumentos muito bem tocados. Isso dá uma sensação de bem-estar. Conheci o Dr. Kleber num show, né? Um show que eu fiz no KM, e ali eu já fiz o convite para ele. Vamos um dia lá no meu podcast. Então, esse é o momento de felicidade. Um outro momento, quando um pai pega o seu filho e vai lá jogar um pouquinho de futebol. Ou quando um namorado fala assim, eu vou sair para jantar com a minha namorada, mas eu tô meio sem grana, mas eu vou comer um cachorro quente. Ou seja, eu vou estar com ela ali, dizer para ela, nós estamos juntos aqui. Então é esses momentos que vêm se perdendo. As pessoas têm a ideia de que a felicidade está nas grandes conquistas, mas não. A felicidade não é lá o destino, é esse caminho. Eu faço viagens de moto e cada vez eu entendo mais isso quando eu converso com pessoas de várias partes do mundo, a simplicidade disso. Então a pessoa ela se sente assim realizada quando ela está comendo um abacaxi na beira de uma estrada.
Então as pessoas precisam entender isso, de buscar o simples, né? E cada vez a gente vê as pessoas mais distantes. Só que aconteceu depois da pandemia, cresceu o mundo do turismo rural. As pessoas voltaram a buscar suas memórias afetivas que vinham se perdendo. Então, buscar isso faz muito bem para a saúde mental. Ó, falei na última conversa que eu tive aqui com a Fabiola, né? Fabiola. Justamente da corrida do cifrão, né? Então, assim, desde sempre a gente tem induzido a corrida do cifrão. Quer dizer, para eu me resolver na minha vida, eu preciso ter um conforto financeiro, né? E conforto financeiro pressupõe, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter isso. Os bens materiais, eles, e para mim já é muito claro, bens materiais são necessários, mas eles não são os catalisadores da tua felicidade. Sim. Catalisadores da tua felicidade é ter projeto, como a gente falou aqui, e convivência, uma boa convivência com outras pessoas, né? Exato, é a tal da alteridade, né? Você ter outras pessoas, pensar a partir das outras pessoas, e dali eu percebo que vem a felicidade. E quando eu tive essa lição, eu relaxei com relação à questão de, nossa, preciso ganhar muito dinheiro. Não, eu quero ter experiências de vida. Não, e a longevidade te dando qualidade de vida, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, né? Se eu vivo bem, eu trabalho bem, é inerente. Sim. Se você cuida da tua saúde, você consegue tocar mais. Agora, se eu não cuido da minha saúde, bebida, sono irregular, alimentação irregular, eu não consigo ter uma produtividade no meu trabalho como músico. Então você vê o quanto o hábito de vida impacta na produtividade. Sim. Tá? Perfeito. Bom, Dr. Kleber, na introdução deste podcast, né, eu trouxe duas informações bem interessantes e a gente já conversou agora bastante sobre a questão da psiquiatria, dos desafios. Vamos agora deixar um pouquinho mais leve a nossa conversa aí, né? E me chamou muito a atenção o fato de você falar que é lutador de jiu-jitsu, né? Tá. E junto com isso veio a informação de que você se sagrou campeão esse ano, campeão paranaense, e acho que semana passada ou retrasada, vice-campeão mundial. Fale um pouco com a tua relação com esse esporte. Eu comecei o jiu-jitsu há um ano, tá? Comecei o mestre Cubas, que eu já conhecia, ele vinha me convidando para ir fazer um treino, e o jiu-jitsu mudou minha vida. Então eu treino hoje todos os dias, o ano que vem eu vou treinar 2 vezes, até alguns dias eu treino 2 vezes, mas eu treino em 3 horários, alguns dias também. O que mudou o jiu-jitsu na minha vida? Primeiro, eu entendi que o tatame é um espaço de igualdade. Lá não tem titulação. Você pode ser um juiz, você pode ser um médico, você pode ser um gari, enfim, lá é espaço de igualdade. E lá você aprende a importância de achar o conforto no desconforto. Então o jiu-jitsu é agressivo? Não é agressivo. O jiu-jitsu é a única arte marcial em que ela te ensina você mobilizar o teu adversário com a força dele. Então tudo é técnica e inteligência. O jiu-jitsu é um jogo de xadrez. Então assim, mudou muito a minha vida, muito mesmo, e eu levo meus pacientes, eu falo para eles, né? E o processo de ir para competição é uma coisa bem legal, viu, Vitão? Você estava falando de momento medieval. Então você imagina a cena. Chego eu, né, um dos méritos do mestre Cubas, e eu acho que ele vai poder estar vindo aqui um momento com você. Sim. Ele encaminhou 5 atletas lá para o Mundial, tá? O mestre Armando, que é que eu faço um treino individual, foi vice-campeão faixa preta. O Thiago Borgo foi campeão faixa roxa. O Cadu, vice-campeão faixa roxa. Eu fui vice-campeão mundial faixa branca. E faltou mais o Revertinho, foi terceiro faixa roxa. Ele São mandou atletas de Guarapuava? Todos de Guarapuava. Ele mandou 5 atletas, os 5 foram pódio. Então aí está o mérito do treinamento dele. E aí veja que interessante, quando eu estava lá no Ibirapuera, e você fica na área de concentração, Vitão, é fantástico assim, eu me vi como lutador medieval. Porque ficam os lutadores um olhando para o outro, você sobe, quem ganha volta, quem perde sai. E fica todo mundo naquele processo, aquela adrenalina lá em cima. É uma coisa muito interessante. Você vai pro tatame, aí você relaxa. Naquilo que você fala, cara, eu vim fazer isso aqui. Então, o que eu entendi na competição do jiu-jitsu? Que ela traz uma capacidade de você administrar a dificuldade. Isso eu levei para minha vida profissional, assim, de uma forma que hoje eu me sinto muito mais seguro, então, muito mais seguro. Hoje eu não consigo ver assim, uma coisa é difícil. Por que é difícil? Eu vou ter que ir lá treinar e aprender. Isso vem do jiu-jitsu. Então, as pessoas que conseguem entender essa chave que muda na cabeça da gente do jiu-jitsu, né, conseguem. Você dá um exemplo. O Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, começou a fazer jiu-jitsu. Imagina, o cara, onde ele vai, ele tem muito dinheiro, tudo ele compra, chegou no jiu-jitsu, ele é um faixa branca. Apanhou o primeiro dia, falou, cara, não é possível, voltou. Apanhou o segundo dia, voltou. Ele está fazendo jiu-jitsu. Ele entendeu que o jiu-jitsu vai ensinar ele a como lidar com situações que fogem do controle dele. Então, se as pessoas puderem fazer jiu-jitsu,
com certeza é uma coisa muito diferente, é uma mentalidade muito diferente. O atleta do jiu-jitsu, o que faz a competição, a gente é muito preparado para isso. Como você falou, dos pais prepararem os filhos para serem guerreiros. E a gente aprende isso lá. E aí, assim, é inevitável. Então, o método do mestre Cubas é esse método mesmo, do jiu-jitsu raiz. Você vai lá, você vai aprender, você tem que treinar. Se você não treinar, você não vai graduar. E ali, então, para você ver a nobreza, que é o conhecimento que ele tem. Semana que vem nós teremos graduação aqui, ele vai trazer Léo Vieira. Léo Vieira é o dono da Checkmate, um cara que mora nos Estados Unidos, que treinou o maior campeão da história do jiu-jitsu, que é o Bochecha, que são 11 títulos mundiais, e que está treinando agora o Ninego, que é o cara que ganhou tudo esse ano. Então, ou seja, vai trazer para Guarapuava o cara que é uma referência no mundo do jiu-jitsu. Então, você vê o quanto isso é legal, o quanto as pessoas não entendem ou não conseguem enxergar o quanto o jiu-jitsu hoje é respeitado no Brasil Jiu-Jitsu de Guarapuava. Né? Então, é bem legal. Então, se puderem fazer jiu-jitsu, eu acho que muda a cabeça da gente. Não, interessante ouvir você falar, né? Justamente de uma questão, a gente não abordou, mas é a questão do vitimismo, né? Ah, sim. Sabe? Como hoje as pessoas estão dadas ao vitimismo. Fantástico, né? A tua percepção. É isso aí. E talvez não se perceba o quanto isso está tornando a pessoa fraca, né? E quando você pratica um esporte como o jiu-jitsu, em que você enfrenta ali o desafio e você vai cair, vai tomar tombo, né? Mas vai ter que levantar, vai ter que começar de novo, você se torna uma pessoa menos dada ao vitimismo, né? Porque a vida, né? A vida é isso. Você imagina, entra lá um Revertinho, o cara tem 120 quilos, 125 quilos, tá em cima de mim. Eu vou ter que dar um jeito de sair daquilo. Né? A vida é assim, a vida lá fora me dá um sufoco às vezes, né? Eu tô com um paciente difícil, com tentativa de suicídio bem grave, eu tenho que dar uma respirada, falar, não, deixa eu dar uma respirada aqui, ver o que eu vou fazer tal coisa. Então é importante isso, e a gente percebe muito isso, o vitimismo. Então as pessoas ficam se lamentando, ó céu, ó terra, tudo é difícil, e nada é difícil, nada é difícil. O que é difícil, viu, Vitão, para quem tá nos assistindo, é quimioterapia. O que é difícil é fazer uma cirurgia que você vai ficar 40 dias no hospital, isso é difícil. O resto dá pra gente fazer alguma coisa. Então as pessoas entenderem que prevenção é o mais barato tratamento. E prevenção é com atividade física. Então se você não gosta de jiu-jitsu, não tem problema, mas vai fazer corrida. Sim. Porque corrida não é difícil. Vou fazer uma outra maratona. Quem você atendeu? A Fabíola teve aqui com vocês, né? Que foi muito legal a história da Fabíola, né? A Fabíola também saiu da zona de conforto e foi fazer uma maratona. É difícil, mas olha o quanto isso trouxe para a vida dela. Você acha que agora para ela é difícil fazer prova na faculdade? Pô, fui fazer uma maratona, corri 42 quilômetros lá, sofri. Prova é coisa fácil, os caras vão me dar as folhinhas para eu ler ainda em casa. Dou uma lida, vou lá e faço a prova. E o que os jovens reclamam já? Ah, não, o professor perguntou que não estava na folhinha. Só que a vida não tem sempre folhinha. A vida não tem folhinha, não tem estudo, não tem cola, não tem cola, na hora. É na hora. Né? Então as pessoas não entendem. Quando você passa por uma situação de estresse, como você também, quando você vai fazer Kleber, fazer um show grande lá, cara, que arrebentou uma corda do violão. Eu tive que improvisar, trocar a corda e seguir tocando. Não posso ficar me vitimando. Perdi a corda, agora eu vou cancelar o show. Não, eu tenho que administrar a dificuldade, superar e seguir. E é isso que a maturidade vai trazendo. Então, se os pais puderem oferecer isso para os filhos, preparando eles com maturidade, vão sofrer muito menos no mundo, muito menos. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.